Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Tudo bem? Só se alguém que está do seu lado for bonito, dá um abraço nele. Sem retorno. Chega um retorno da minha voz. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Aumentar a voz dele lá no retorno. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. É uma alegria, uma honra, um privilégio, manifestação da graça, mais do que eu mereço estar aqui hoje. Sempre bom estar em casa, na nossa família, no meio dos nossos. É uma alegria estar participando da convenção que Deus marcou para estabelecer uma estação de avançar, uma estação de aceleração, uma estação de quebrantamento para essa casa no Brasil e fora do Brasil. É uma alegria, é privilégio, a confiança do apóstolo e toda a liderança da igreja nos constrange de estar diante de homens, de príncipes de Deus aqui, pastores do Brasil, homens com frutos extraordinários, inquestionáveis. Mas eu acredito que, por chamamento, por vocação, Deus tem me colocado aqui para alguma coisa hoje. E eu peço que o Espírito Santo, Ele use a minha vida para poder gerar o que o céu já planejou nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês algo nesses próximos minutos, né? Porque a gente tem que abrir o caminho, porque o vinho melhor sempre servido no final. Vem aí daqui a pouco Paulo Canuto. E eles queriam que o apóstolo, ainda bem que Deus tocou no Senhor, para me pregar antes, né? Para abrir o caminho, João Batista. Hoje eu estou aqui com João Batista. Eu quero compartilhar algo com a igreja, algo que está sendo gerado no meu coração há algum tempo. E eu quero ler o texto com vocês. Vamos lá? Gênesis 22. Vamos ler o texto bíblico. Gênesis 22. A partir do 1. Geralmente aqui a gente está usando ACF, pode ser, se tiver RA, melhor ainda. Gênesis 22. Vamos ler. Vamos fazer assim, eu leio o primeiro versículo e vocês leiam os versículos pares. E assim vamos até o verso 8, lendo todo o texto. Vamos lá. 1, 2, 3, eu começo. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Verso 2, vai. Verso 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Verso 6, vai.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, bem alto toda a igreja para fechar, vai. Aleluia, aleluia. Olha para mim, por alguns instantes. Eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado ao meu coração aqui. Algum tempo atrás, esse texto bíblico, ele começou a tomar uma proporção maior no meu coração, para uma direção que a minha vida precisava tomar. E eu passei quase 20 dias fazendo os meus momentos devocionais em cima de Gênesis 22, eu por algum motivo não conseguia sair do texto. E eu me lembro que eu estava numa viagem, e eu compartilhei algumas coisas em primeira mão, quando eu estava com o pastor Ilquias lá em Perdões. Depois, mais para frente, alguma coisa nova apareceu, eu estava lá em Santos, na Confric, com o pastor Israel. Até que quando eu estava em Vitória, numa conferência de jovens, uma pré-conferência, esse texto, ele veio e clareou de uma forma, inclusive até a época a pastora Raquel falou assim: nós vamos pegar esse texto, e ele vai ser o tema da nossa conferência de jovens, que na época lá em Vitória parece que foi a Amarra-me. E por onde eu vou no Brasil, eu tenho trabalhado com os irmãos esta mensagem profética. Alguns que estão aqui, que eu já encontrei aí por essas andanças no Brasil, a gente pôde sentar e compartilhar Gênesis. Mas eu chego até aqui hoje, diante da nossa igreja no Brasil, e aí eu continuo refletindo nesse texto. Eu continuo bem introspectivo, contemplativo, olhando para esse texto e aprendendo com ele, e tentando sintonizar a frequência profética desse texto para o que nós estamos vivendo agora. E aí, o que eu comecei a entender claramente nesse texto, se tiver aí a versão da RA também, se puder colocar aqui para nós, é melhor. Eu começo a olhar para esse texto, e todo pregador, não precisa ser um exímio estudioso da Bíblia, só por observação, todo mundo gosta de chamar Abraão de o homem dos patriarcas que construiu altares. Abraão era um homem de altar. E nós estamos nessa semana toda trabalhando o principal altar da Casa da Bênção desde quando ela nasceu, o altar da oração. Abraão foi um homem de altares, e ele passou a sua vida construindo alguns. Ele construiu alguns altares, ele constrói um altar nos momentos bons, ele constrói um altar no momento crítico, quando o Ló se separa dele, ele imediatamente desce e faz um altar. E assim Abraão vai fazendo altar. Outra coisa que ele gostava era de cavar poços, mas altar era uma marca de Abraão. E eu acredito, e eu estou usando uma linguagem espiritual para que você entenda. Deus se agrada de andar com homens que gostam de construir altar, mas não homens que constroem altares para si mesmo. O Brasil está cheio de homens que têm seus altares pessoais, seus altares de estimação, seus altares de interesse. Mas Deus gosta de andar com homens e mulheres que decidiram fazer altares celestiais aqui na terra. E a oração é um deles. A adoração, jejum, são coisas que a gente vai na caminhada construindo esses altares.
E Deus anda com esse homem. E agora no capítulo 22, minha gente, a gente abre um capítulo. Eu gosto de pegar a vida de Abraão em blocos. Em blocos. Final do 11 para o 12 de Gênesis, o despertamento e o chamado. O avanço. No 13, a primeira crise do ministério. No 14, já está maduro para enfrentar uma guerra. No 15, ele tem que voltar para o altar, porque a promessa estava se diluindo no coração dele. No 16, é o momento da queda do caráter do homem Abraão. Quando ele resolve fazer um filho pela sua própria cabeça, junto com Sara, e deu no que deu. Nós estamos sofrendo com isso aí até hoje. Eu gosto de dividir por blocos a vida de Abraão. E o capítulo 22, Abraão vai morrer. No capítulo 25, então nós estamos no último bloco da vida de Abraão. E Abraão agora, ele vai construir o seu último altar. É o último altar de Abraão. É o altar mais sério. É o altar mais crítico. Porque agora Deus está pedindo dele uma coisa bem profunda. Deus não está pedindo ele um animal que ele sabe que no ciclo de gestação do rebanho, ele consegue repor. Deus agora está pedindo a realização de Abraão. Isaac é a realização de Abraão. Ele passou 100 anos sonhando com esse menino. Isaac é o fruto de um sonho. E agora Deus chama ele para o seu último altar. E quando você começa a pesquisar por aí, e começa a entrar dentro do texto, o exercício que os estudiosos gostam de fazer, ali, estuda o exercício da exegese do texto, quando você chega em Gênesis 1, quando fala que Deus põe Abraão à prova, literalmente a palavra em hebraico é sondar, e aí você começa a desmontar a palavra, e a ideia que a gente chega, é mais ou menos a imagem que você tem de uma plataforma petrolífera, aquela sonda que desce até embaixo, até achar petróleo. É essa palavra, Deus pôs Abraão à prova. Se a gente pudesse aportuguesar aqui uma expressão da plataforma petrolífera, quando você chegar numa plataforma, você vê uma sonda, você está dizendo assim, aquela sonda está colocando o solo do mar à prova. E qual que é o propósito de uma sonda? É perfurar, até saber que quando bater no limite, o que vem lá de dentro. Numa plataforma petrolífera sai o quê? Petróleo. Num terreno com lençol freático, poço artesiano, sai água. Mas o texto, vem comigo quem está com a Bíblia, põe no 1, para todo mundo ir olhando, obrigado. Vai dizer assim, que depois dessas coisas, depois de que coisas, de tudo que eu narrei, a chamada, a conquista, a confusão do Egito, o enriquecimento no Egito, a divisão com Ló, a guerra dos 5 reis contra 4, o capítulo do sacrifício, do olha para o céu, depois de ter feito um filho com a empregada, depois de ter mandado esse filho, depois da promessa ter sido cumprida, Abraão está em paz, ele não tem mais nenhuma realização, e aí o texto diz, depois disso tudo Deus pôs Abraão à prova. Deus põe Abraão à prova no pico da montanha. Deus não põe Abraão à prova quando ele estava num vale. Deus põe Abraão à prova quando ele estava no topo da escada. E o que Deus acha? Quando a sonda de Deus vem do céu. Quem tem aí aqueles aplicativos de tradução bíblica vai ver que é uma sonda. É algo que está buscando, que está por dentro. E quando a sonda de Deus desce lá do céu e vem no capítulo 22 e sonda um Abraão, sabe o que Deus encontra? Sabe o que Deus encontra? Deus encontra um eis-me aqui. Deus pôs Abraão à prova. Disse Abraão, ele disse eis-me aqui. Sabe por quê? Porque independente da idade, independente do tempo, tem gente que Deus sabe que pode contar com ele a qualquer hora. Só que Deus é um Deus de gerações. É o último altar de Abraão. Apóstolo, com todo o respeito que eu tenho a
todos os líderes. Eu vou falar uma coisa, quero que ninguém me interprete de forma errada. Mas nós, estava escutando o Abraão pregar hoje, o apóstolo, e eu comecei a calcular algumas coisas, e eu comecei a olhar, e teve um momento que eu comecei a chorar, apóstolo, porque na vida ministerial de todo homem, ele tem ciclo de altares. Eu vou dividir superficialmente. O primeiro altar é o da chamada, é aquele que você foi chamado, que você gritou, eu estou aqui minha vida, como foi com o senhor 16, como foi com o bispo Wilson, bem novo. E aí o homem e a mulher que é chamado, e todos os outros pastores, bispo Paulo Ribeiro, e aí por aí vão. Bispo Jaime, foi muito novo, é o primeiro altar do fogo, do voo. Eu não preciso de dinheiro, eu só conto com o chamado, eu só conto com a unção, eu só conto com a voz de Deus. O segundo altar que vocês constroem é o altar do estabelecimento. Que quando vocês passam ali dos 40 anos, já entra numa fase mais madura, já tem equipe ministerial, já tem campos estabelecidos, já tem igrejas abertas. Essa fase é fantástica. Vocês já passaram por isso, eu estou começando ela agora, estou com 42 anos. Hoje de manhã, eu acho que você disse 27 anos pregando o Evangelho. Nós estamos nessa fase do estabelecimento. Mas aí, palavra, talvez entre, apóstolo, a fase mais difícil da vida de todo homem, bispo Wilson. É o terceiro altar que ele tem que construir. O altar da projeção. Qual é o altar? Quem é que vai continuar isso que o Senhor começou através de mim? E aqui nessa casa, com todo respeito, nós já temos os homens mais importantes desta casa hoje. Eu estou aqui, gente. Eu estou pregando aqui com medo. Eu estou pregando aqui tremendo. Porque ninguém quer ser mal interpretado, mas se for, o problema é de quem interpretou mal. Eu estou aqui para ser uma boca profética. Os homens mais importantes dessa casa, não precisa ser muito inteligente, estão no seu último altar. No seu último giro de ciclo de vida, que pode durar 20, 30 ou 40 anos, não sei. Mas é o altar da projeção. É o altar daqueles que estão olhando assim. Não pode apagar o pavio que fumega. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro podem apagar esse ardor, porque ninguém detém, é obra santa. E Deus está chamando esse homem para o seu último altar. E ele aqui, aí vai divergir da fonte que você vai estudar. Tem uma turma que está brigando, que está dizendo que Abraão tem 117 anos aqui, 118. Eu já estou ouvindo uma turma dizendo que ele tem 133, que Isaac aqui está com 33. Se Isaac está com 33, me assusta mais ainda. Porque 33 anos, vocês lembram a idade de quem foi para um outro altar. Aí você vai escolher a sua fonte teológica e de estudo, e vai escolher uma. Mas aí Deus chama esse homem para o último altar, e Deus encontra um eis-me aqui. Bom, eu vou me adiantar, porque o profeta não tem que ficar inventando de pregar, tem que entregar logo. E a caminhada, eu quero que você foque no meio do texto comigo. Eu estava dizendo ao bispo Palarone, por onde eu passei, e eu tenho pregado isso para os jovens, essa tem sido a mensagem para os jovens, que ao final do texto, você pode escolher duas vias. Escolhe duas vias. Para onde você vai? Duas interpretações bíblicas. Porque no 8 vai dizer o quê? E eles seguiram juntos. Quando chega no 9, põe o 9 aqui. O 9 não narra mais nada. O 9 já narra onde é que o negócio está. Olha lá o 9. Chegaram ao lugar. E ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. E amarrou Isaac, seu filho. O texto é minimamente engraçado, porque como eu gosto de leitura, eu gosto de narrativa. Eu, como bom romântico de leitura,
e de narrativa, eu queria que tivesse um versículo 9 maior, dizendo o que aconteceu para esse menino chegar ali amarrado. Mas não tem. Aí você tem duas opções, escolhe a sua. Não estou acrescentando um tio nem um Jota, mas vamos pensar. Então os dois chegando, Abraão olhando para um lado e para o outro, percebendo que Isaac se distraía, deu-lhe uma paulada na cabeça, desacordando o rapaz, o amarrou ao altar. Você quer acreditar nisso? Quantos acreditam nisso? Você quer ficar com essa versão? Abraão dando uma tijolada, nem existia tijolo naquela época. Abraão dando uma pedrada, Abraão pegando um pano com uma substância bem forte, pressionou na cara de Isaac e o desmaiou ali. Quando acordou, Isaac disse: ó céus, ó terra, ó azar, onde estou? Você pode ficar com essa versão, mas você pode ficar com a que eu prefiro, que é, chegando lá em cima, Abraão olha para o seu filho e diz: filhão, como diz o bispo Wilson, filhão, que foi, pai? Você lembra a pergunta que você me fez lá embaixo? Onde é que estava o cordeiro? Sim, o cordeiro é você. Há 3 dias Deus me pediu você. Irmãos, presta atenção, Isaac não precisava nem ser mais forte do que Abraão, só precisava ser mais rápido. Um velho de 117 ou 133 anos não vai correr mais do que um menino de 17 ou 33 anos. Só precisava ser mais rápido. O que você acha que o Isaac fez? Estende sua mão e fala assim: pode me amarrar. Você pode falar isso? Vamos lá, estende a mão, diga. De novo. Aí, apóstolo, veio o meu primeiro pedido profético. Pastores, bispos, pioneiros dessa casa. É um pedido que eu faço com o filho dessa casa. Não leve mais ninguém daqui para diante que não se permita ser amarrado ao que Deus chamou vocês para fazer. Esse é meu pedido. Não leve. Sabe por quê? Sou filho dessa casa. Eu já vi muita gente subir no Moriá dos nossos pioneiros, da nossa herança sacerdotal, e não quer ser amarrado. Ele só quer o cume do Moriá, mas ele não quer o altar do Moriá. Ele não quer missionário Cecília, um cutelo na cabeça dele. Ele quer o benefício do Moriá. Então, Deus está chamando uma geração, e é isso que eu tenho dito aos jovens, que estende os bracinhos, as perninhas, e fala assim: pode me amarrar. Tem alguém aqui ainda assim? Eu não estou enxergando, a luz está na minha cara aqui. Tem alguém aqui assim ainda? Pode me amarrar. Pode me amarrar. Mas aí agora eu quero voltar ao meio, para a gente começar a orar. Por que eu sempre digo que o texto diz: Deus põe Abraão à prova, mas a prova maior é de Isaac, quem vai morrer é ele. E a gente sabe, irmão, já estamos rodados de saber que Deus não queria matar Isaac no altar. Deus queria só matar o Isaac como prioridade no coração de Abraão. Só isso. E não é só isso. Mas aí qual a direção que eu entendo para aqui hoje? Que a Casa da Bênção, meus líderes, pastores do Brasil, todo mundo que está aqui, a Casa da Bênção, ela está passando claramente, essa convenção tem marcado isso. Por que você acha que essa altura do campeonato, 2022, nós temos uma convenção, onde nós somos conclamados a lembrar que é tempo de jejum e oração? Ora, óbvio, pequeno gafanhoto, é a primeira geração gritando para a segunda e para a terceira: ei, nós começamos tudo isso aqui
Foi desse jeito. Vocês vão continuar ou não? Quando se pensava em casa da bênção, a primeira palavra que vinha: que igreja é essa? Abraão disse de doido. Mas a primeira palavra que vem é uma igreja de oração. É a igreja do jejum. Com 6 para 7 anos de idade, às vezes numa garupa, não sei se minha mãe está por aí, eu ia com meu pai, missionário Zé Roberto. Uma frase do Abraão que é fantástica. Ele fala assim, eu me apropriei dela. Ele fala assim: nós temos o privilégio de sermos filhos de pioneiros e ainda ter esses pioneiros vivos. Aleluia. Quantas vezes com 6, 7 anos, numa moto: onde nós vamos, pai? Nós vamos cortar aqui essa estrada de chão e para dentro. O que nós vamos fazer, pai? Tem uma igreja para abrir. 7 anos, irmão, uma mochilinha nas costas. Chegava lá: uai, pai, e a igreja? Não, meu filho, é porque tem uma família que procurou a gente, não existia WhatsApp, internet, telefone, era muito difícil, que teve lá na sede em Valadares, pediu que a gente viesse aqui começar. Falei: então nós vamos lá para ser recebidos? Ele: não, nós vamos para o monte. Ele falou: nós vamos fazer o que no monte, pai? Olha, meu filho, é óbvio, nós vamos orar. Pai, nós vamos orar quanto tempo? Até Deus falar. E eu às vezes já passei dentro de lugares com ele, 2, 3 dias de jejum. A única coisa que eu tinha era um pacote de bolacha. Uma criança de 7 anos. Não fiquei doido, não deprimi, não virei outras coisas. Estou aqui hoje. Sabe por quê? Porque a escola do jejum e oração funciona até hoje. Ela funciona. Ela funciona. E aí, pai? Vamos descer. Só depois que Deus falar. Teve uma circunstância que eu fiquei com ele 3 dias. E eu acho que foi ali que começou meu ministério profético. Porque depois de 3 dias, só comendo bolacha, tomando água, eu já estava vendo os anjos. Era óbvio. Mas por que que Deus, você pode ver que só prevaleceu uma geração que lá atrás, quando o apóstolo Doriel falou assim: é com vocês, o que que eles disseram? Quanto que vamos ganhar? Quanto que é a oportunidade? Não, a primeira geração só entregou os braços e falou assim: me amarra! E hoje nós estamos com uma geração que está dizendo: me solta! Não há continuidade sem um altar. E aí, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada eu aprendi algumas coisas com Isaac. E aqui eu quero te falar, líderes da igreja, líderes da ICB, é profético. Nós estamos iniciando uma caminhada rumo ao monte de uma transição poderosa. E eu não estou falando de transição de substituição. Eu estou falando de uma transição de potencialização. Não é simples substituição, é potencializar. E aí eu vou aprender algumas coisas com Abraão e com Isaac nessa caminhada. A primeira coisa, meu apóstolo, que eu acho que é um papel de vocês, lideranças, é o seguinte: ele chega no pé do monte e fala assim: fica aqui, para os servos e para o jumento. E falou: vamos, meu filho, fica comigo nesse texto aí. Põe o texto para mim, não tira o texto não. Fica aqui com os servos e com os jumentos. Sabe por quê, apóstolo? A gente nunca chama para subir quem não tem capacidade de discernir o nosso altar. Existe um momento da nossa caminhada que nós precisamos, senhora Cecília, dizer para algumas pessoas: fica aqui, porque você não vai entender o que vai acontecer lá em cima. E não é um nível de superioridade, é um nível de revelação. Não tem nada de eu sou melhor do que você, é só de entendimento. Então eu acredito que a transição
não começa com alguém que se levanta potencialmente capaz de fazer parte de um altar, mas uma transição que vai potencializar, começa com alguém com autoridade suficiente para dizer: fica aqui. Eu tenho só 42 anos, mas eu tenho a consciência, não sei, Bispo Paulo, se eu tenho, eu já trouxe gente para o meu Moriá que era para ter ficado lá embaixo. E gente que não pode subir, Abraão, lá em cima, vai querer danificar o seu altar. Então você tem que falar assim: fica aqui, que eu e o moço subiremos. Só quem está habilitado a ser amarrado pode subir. Quem está me entendendo essa noite? Então vamos lá. Fechou aqui o telão? Não tem mais não? Acabou, morreu. O texto vai dizer, pega a sua Bíblia aí comigo. E as duas últimas coisas que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. No verso 5, fique aqui, vamos ali adorar. Eu quero voltar ao 6, mas eu quero ler o 7 primeiro. Isaac disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão olhou para Isaac e falou: o que, gente? O Senhor? Agora, gente, não testa a minha inteligência nem do seu irmão, não. Olha a pergunta: pai, cadê o cordeiro? E ele responde espiritualmente. Eu acho que Abraão tinha um ladinho pentecostal, Abraão. Porque para responder desse jeito, só pentecostal. Responde tudo pela fé. Não sei não. Como é que nós vamos construir essa igreja? Não sei não, Deus vai prover. Como é que nós vamos casar? Não sei não, Deus vai prover. Eu sei que eu gosto de você. Olhei para você meio atravessado. Deus vai prover. Mas não respondeu. Ei, geração nova. Vou assoviar porque o Paulo gosta de assoviar também. Já vou introduzindo. Olha para mim aqui, segunda e terceira geração. Abraão respondeu a pergunta de Isaac? Sim ou não? E houve silêncio na face da terra. Está vendo como é que destravou? Abraão respondeu faticamente a pergunta de Isaac, deu a ele uma solução para a pergunta dele? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. E quem não acha nada? Pelo amor de Deus. É claro que não. É claro que não respondeu. Ao som do teclado, vou fazer uma pergunta aqui. Vou descer só um pouquinho para você olhar no meu olho. Olha aqui para mim. Pega o texto aí. E ele disse: o Senhor proverá. Está no 7. Como é que termina o versículo 7? Leia para mim quem está com a Bíblia aberta. Que ali apagou. Capítulo 22, verso 7. Como é que termina o final do verso 7? E ele respondeu o quê? E depois disso aí está escrito o quê? É isso aí que eu quero. O que está escrito no final? E essa versão é boa. Diga comigo. E continuavam a caminhar juntos. Olha aqui para mim, te fazer uma pergunta crítica para o seu ministério, para a sua vida agora. Nós estamos vivendo um momento do liberalismo teológico, progressismo teológico, filosofia teológica, onde as pessoas estão apregoando uma libertação mental que não existe. Nós estamos vivendo a geração das pessoas que mais tem informação no mundo. Informação, mas não tem nenhuma formação.
é um povo com a cabeça grande, coração vazio. É o povo mais questionador, que procuram filósofos. E na oportunidade que eu tive de estudar 2 vezes, eu tive que fazer filosofia. E quando alguém me pergunta assim, com respeito a você que gosta, o que é filosofia? Eu digo, a arte de problematizar sem apresentar nenhuma resposta concreta. Isso é filosofia. Aí o cara que diz, se penso, logo existo. E daí? É a peça do Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Aí nós estamos vivendo uma geração tão doida que ele olha isso e fala, uau! Se falar isso da igreja hoje, o cara roda no manto, é forte! Porque é uma geração rasa e filosófica. É a geração que gosta de ouvir gente que está sentado em banco, olhando para sua cara, dizendo para você, você é o coração de Jesus. É uma geraçãozinha que gosta do cara que fala, Jesus pecaria com a Eva. É uma geração que tem pastor virtual, mas não tem pastor real. É uma geração que entende mais, com todo perdão e reconhecimento ao ministério que ele tem, que deve ser homem de Deus. Eu digo deve porque eu não convivo, mas é uma geração que conhece mais do que o Malafaia fala, do que o pastor local que prega para ele toda semana. Um dia um irmão, ele era muito fã de um pastor de São Paulo, e ele já nem chamava o cara pelo segundo nome, ele chamava o cara pelo apelido. Pastor, o fulano falou isso é demais. Pastor, me mandava link toda semana. Aí um dia ele teve um problema no casamento, chegou chorando, e entrou no escritório, sentou lá, e olhou para mim e falou, me ajuda pastor. Eu falei, vou te ajudar. Peguei o telefone, e estou mexendo no telefone. Ele, pastor, você não está me escutando? Eu falei, estou, meu problema é grave, eu sei. O que você está fazendo no telefone? Eu estou aqui procurando o telefone do pastor que você gosta de assistir na internet. Liga para ele, porque ele vai resolver o seu problema agora. É essa geração. Eu brinco lá na igreja que nós estamos na geração tão acelerada que até agora áudio de WhatsApp está acelerado. Você bota para acelerar, mas eu vou te dizer uma coisa, você está criando um problema para o seu cérebro, que na hora que você estiver conversando com alguém pessoalmente, e não tiver paciência para ouvir ele, não tem botãozinho para apertar para acelerar não. É essa geração que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Mas por que você está falando isso, Moisés? É porque esse ponto aqui me libertou. Abraão não respondeu concretamente a pergunta de Isaac. Abraão não deu uma solução concreta para a pergunta de Isaac. Foi uma resposta subjetiva, pode falar profética, de fé, mas não atendeu os anseios questionadores de Isaac. Mas sabe como é que o texto termina? E continuaram a caminhar juntos. Sabe por quê? Porque Deus quer que um povo continue caminhando, mesmo quando suas perguntas não são respondidas. Não vou ficar nessa igreja, né? Porque meus anseios não foram atendidos. Não vai procurar. Você não está precisando de igreja, meu irmão. Você está precisando de psicanálise, de psiquiatra para te dar um Aldol, Tegretol, Cadernal, qualquer coisa. Você ficar calminho.
Pergunta para o seu irmão aí, você está disposto a continuar caminhando mesmo quando não te responder? Tem que me explicar, tem nada. Se não colocar, é até nome de programa, né? Os pingos nos is, eu não continuo. Nada, meu irmão. Quem foi criança sabe. Quem teve um pai, esses pais, como foi meu pai, e muitos pais aqui, é bicho em extinção, já não está existindo mais. Como é que era pai? Menino! Sim, papai! Não faça isso! Por que, papai? Porque eu mando! Vem aqui! Por que, papai? O que eu estou falando? Jumenta de Balaão. Diga comigo, continuar a caminhar juntos. E eu termino essa noite aprendendo com Isaac, que eu acho que vai ser o segredo para que essa casa seja uma casa mais poderosa ainda para frente. Põe o versículo 6 para mim. Voltou, aleluia. 6, verso 6. Tomou Abraão o que, gente? E fez o que? E ele, porém, fazia o que? E ambos, o texto aparece 2 vezes, essa caminhada junto. E eu quero finalizar aqui, para um momento de oração. Aleluia. Uma casa, uma igreja, uma congregação, uma denominação, ela será bem-aventurada quando aqueles que fazem parte dela conseguem entender isso aqui. O que, Moisés? Quem, olha para mim que eu já vou resumir, está cheio de pastor que já pega rápido. Quem carrega o quê? Quando há confusão em quem carrega o quê, é impossível continuar caminhando junto. Uma primeira geração chega para a segunda geração apóstolo e fala assim: chegou a hora, sim senhor, e aí? Toma essa lenha aqui e coloca nas costas do Isaac. Abraão pega o fogo, o cutelo, e os dois vão caminhando juntos. Por quê? Porque Abraão sabe que mesmo que ele tenha fogo, Paulo, não vai adiantar de nada sem uma lenha. Mas o que está com a lenha também entende que não adianta nada ter lenha se não tiver o fogo de quem está carregando ele. Eu sei muito bem quem carrega o quê. Sabe qual foi o problema, Sás? É que na caminhada, eu sou dessa casa, sou filho e posso falar porque eu tenho autoridade por ser filho dessa casa. A nossa confusão começa quando quem devia carregar lenha quer carregar fogo, e quem carrega fogo está entregando responsabilidade para menino carregar fogo enquanto era o momento dele carregar lenha. E aí tem uma briga de gerações. Por quê? Porque tem uma que não entendeu que por enquanto o momento dela é carregar lenha, e ela quer atropelar o processo carregando fogo. Quem ainda não sabe carregar fogo vai se queimar. Que é uma questão de autoridade. Autoridade é uma questão de entendimento. Não há briga entre os dois,
porque eles são capazes. Não estamos competindo entre nós, estamos caminhando e correndo juntos. Os dois sabem perfeitamente quem tem que carregar o quê na subida da montanha, para não gerar confusão no altar que tem que ser construído. É um altar que vai ser construído sem confusão. É um altar que vai ser construído sem disputa. É um altar que vai ser construído sem obsessão. Mas o Isaac vai continuar carregando lenha. E o Abraão, naquele momento, vai carregar o fogo. Mas olhe para mim, passado alguns anos, pastor Roberto, Abraão já morreu. Fala, Arone. E eu tenho certeza, Isaac habita em Gerar, mas esse povo peregrino gosta de andar. E aí eu fico imaginando Isaac com Jacó e Esaú, passando perto da cadeia montanhosa do Moriá. E falou assim, está vendo aquele lugar lá? Sim, papai, foi naquele lugar que seu vô ia me sacrificar. Conta aí, papai, para nós. Naquele lugar, ele parou os servos e colocou uma lenha nas minhas costas. E nós dois caminhamos juntos. Está vendo esse fogo que está aqui na minha mão? Foi seu avô que me deu. Porque quando ele morreu, antes de morrer, ele pediu que eu continuasse carregando o fogo que servia para os seus altares. Então hoje eu posso carregar o fogo, porque um dia eu carreguei a lenha. Quando a igreja começa a entender isso, ela expulsa, sem uma oração, todo espírito de orgulho, de soberba, competitividade. Eu já subi muito aqui nessa plataforma preocupado, e agora? Mas aí a partir do momento que eu descobri o que eu estou carregando, subo com temor, mas não subo desejando a aprovação de mais ninguém, porque eu sei o que eu estou carregando aqui hoje. E vou te dizer uma coisa, nessa casa, aposto, eu não sou dono do fogo. Eu tenho o maior prazer de continuar com a minha mochilinha de lenha nas costas. E eu vou ficar assim. E se Jesus quiser buscar a igreja e me levar com lenha nas costas, assim eu subirei. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não vou meter a mão num fogo que eu não tenho autoridade para carregá-lo. Se Deus me chamou para carregar lenha, eu vou carregar lenha. Então eu quero, os últimos 5 minutos que eu tenho, orar. Eu quero orar. Primeiro eu quero fazer um chamado. Nós fomos chamados hoje para ser curados desse fantasma da desistência que toma o coração de alguns. Fomos chamados pelo apóstolo aqui hoje para um tempo de cura. Foi poderoso, como eu fui ministrado. Mas agora, nós vamos iniciar um novo ciclo nesta convenção. Deus está chamando. Eu queria que depois que esses irmãos viessem, eu queria que os nossos líderes, pioneiros, bispos, quando eles vierem aqui, apóstolo, eles vão responder um chamado de Deus para aquilo que Deus plantou nessa casa. Lá em 1964, na Praça Vaz de Melo, um pequeno casal começou a acender um fogo em Belo Horizonte. Esse fogo espalhou pelo Brasil, se tornou milhares de igrejas. Hoje nós temos uma situação de que quem hoje
segura o fogo nessa casa, nunca segurou o fogo por usurpação, sempre foi por legitimidade. Mas agora há um clamor no coração dos nossos pais apostólicos, proféticos. Cadê a geração que vai subir a montanha com a gente, carregando lenha para a gente fazer um altar de fogo nessa nação? Tem gente que já está entendendo. Cadê a geração que vai deixar amarrar uma lenha nas suas costas? Cadê a geração que fala, pode colocar a lenha aí que eu não estou afim de carregar fogo, porque eu sei. O Espírito está chamando e eles estão vindo. É uma geração que não se preocupa com vaidade. Ela não quer uma posição ministerial. Ela não quer um nome num cartaz de conferência. Ela não quer um púlpito. Ela só quer terminar de subir a montanha. É uma geração que está vindo pelos corredores, que está vindo de norte a sul do Brasil dizendo, pode jogar a lenha aí nas minhas costas. É uma geração que está dizendo, joga a lenha. Eu não preciso. Eu não tenho a intenção de ser o dono do fogo. Se não couber aqui, vai pelo corredor, mas venha. Venha porque Deus está te vendo. Venha porque Deus está te vendo. Venha porque Deus está te enxergando. Aqui estão os homens que carregam fogo nesta casa. Este povo está dizendo, joga a lenha nas minhas costas. Este povo está dizendo. Sabe por quê, Bispo Jaime? Quando nós caminhamos com quem sabe o que tem que carregar, não existe nenhum tipo de confusão. Eu carrego a lenha, você carrega o fogo, e assim nós vamos caminhando juntos. Assim nós vamos caminhando juntos.